Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? É o seu canal Informativo News, trazendo mais informações para vocês. Meus amigos, peço para vocês, tá? Se inscreve lá no canal do Metrópolis, tá? No YouTube, e acompanhe as matérias deles, tá? Matéria muito objetiva, explicando ponto a ponto como era feito, né? Realizado o golpe do INSS, né? Acompanhe a matéria do Metrópolis e eu já peço para vocês, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News, o seu canal de informações aqui na web, tá bom? Vamos para a matéria do Metrópolis, do YouTube. Acompanhe essa matéria, eles vão explicar para vocês direitinho como era realizado o golpe do INSS, tá bom? Um abraço, fique com Deus e se inscreva no canal. Aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News, o seu canal de informações aqui na web. Vamos lá para a matéria, vamos lá. Uma mensagem de uma aposentada no WhatsApp virou um escândalo bilionário no INSS que derrubou o ministro da Previdência. Eu sou o Fábio Leite, diretor do Metrópolis em São Paulo, e vou te contar a história da farra dos descontos indevidos que lesou milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Uma apuração que começou aqui na redação do Metrópolis e deu origem à investigação da Polícia Federal, que acabou resultando nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupe, abrindo uma crise no governo Lula. Fica aqui comigo para você conhecer essa história desde o início. 22 de dezembro de 2023, uma aposentada do interior de São Paulo enviou uma mensagem de WhatsApp para o Metrópolis contando que estava sofrendo um desconto de R$ 45 no seu benefício. Ao lado do valor descontado no seu contra-cheque, aparecia o nome de uma associação que ela nunca tinha ouvido falar, a AMBEC. A aposentada já tinha ido a uma agência do INSS para pedir o bloqueio do desconto no mês anterior e procurado o PROCON, mas nada adiantou. Na mensagem enviada ao Metrópolis naquele dia, ela fazia um apelo. Vê se consegue me ajudar, por favor, denuncie esse escândalo. Não sou só eu, tem muita gente com o mesmo problema. A gente estava no meio do plantão de Natal. Era um dia como esse aqui. A redação estava vazia e o noticiário estava bem fraco. Aí eu pedi para o Luiz Vassalo, que é o nosso repórter investigativo, apurar a denúncia feita pela aposentada. Ele fez uma ampla pesquisa em processos judiciais e descobriu que essa entidade estava registrada em nome de uma laranja e respondia a milhares de queixas e ações na justiça por fraude. Esse aqui é o prédio na Vila Olímpia, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, onde supostamente fica localizada a sede da AMBEC, a associação que está recebendo uma parte da parcela das aposentadorias. Vassalo descobriu também que para fazer essa cobrança de mensalidade direto na folha de pagamento dos aposentados, a AMBEC tinha um acordo de cooperação com o próprio INSS, que autorizava os descontos. Esses acordos, chamados de ACTs, foram criados nos anos 90 para facilitar a relação entre aposentados e entidades, que em tese oferecem serviços e vantagens aos segurados. Para afiliar um aposentado e cobrar essa mensalidade, é preciso cumprir algumas regras. A principal delas é que o beneficiário precisava autorizar a filiação por escrito. O ponto central do escândalo é que isso não ocorria e as filiações eram feitas de forma fraudulenta. Bom dia, meu nome é Matheus Henrique Alvarenga Marques e sou da área de qualidade responsável por validar a sua filiação à AMBEC. Para sua segurança, esse contato será gravado. Para concluirmos a sua filiação à AMBEC, farei a confirmação de algumas informações do seu cadastro. Por favor, me informe o seu nome completo. No dia seguinte da denúncia, 23 de dezembro de 2023, nós publicamos a primeira reportagem sobre as fraudes do INSS. Foi com base nela que uma queixa-crime foi feita à Polícia Federal, dando início ao inquérito que resultaria na mega operação de abril de 2025. Bom, logo no início da apuração, o Vassalo percebeu que a AMBEC não era a única entidade que aplicava o desconto de mensalidade associativa nas aposentadorias. Ainda em dezembro de 2023, ele iniciou uma batalha com o INSS, por meio da Lei de Acesso à Informação, para saber o tamanho desse esquema.
Foram 3 meses movendo recursos contra as negativas do INSS, até que a Controladoria Geral da União, a CGU, obrigou o Instituto a fornecer os dados ao Metrópolis. Em março de 2024, nós abrimos a caixa preta da farra dos descontos do INSS. Nossa manchete mostrou que a arrecadação com essa cobrança havia triplicado no período de um ano e que juntas 29 entidades tinham faturado 2 bilhões de reais com as mensalidades. Mas a nossa investigação não parou por aí. Nós queríamos descobrir quem estava por trás dessas entidades e lucrava com os descontos dos aposentados. A partir de documentos obtidos com fontes de dentro das associações, descobrimos que elas eram comandadas por empresários que atuavam com planos de saúde, corretoras de seguro e crédito consignado. Justamente os serviços que eram vendidos pelas associações aos aposentados que eles filiavam de forma indevida. Esses empresários tinham mansões de mais de 20 milhões de reais, carrões como Porsche e Ferrari e até fecharam um resort para fazer festa com políticos. Mais tarde, boa parte desses bens de luxo seria apreendida na operação da Polícia Federal. Alguns deles, inclusive, já tinham aparecido na CPI da Covid por envolvimento com o grupo que tentou vender a vacina Covaxin para o governo federal do governo Bolsonaro. As digitais dos empresários da farra do INSS apareceram na criação de algumas dessas entidades envolvidas nas fraudes. Até mesmo uma liga de beach tênis foi transformada em associação de aposentados que cobrava mensalidade. Foi a partir do governo Jair Bolsonaro, em 2019, que as portas do INSS foram abertas para que o número de associações conveniadas mais do que dobrasse. No governo Lula, isso continuou. Somente em 2024 foram aceitas mais 7 associações. Entre elas, havia uma entidade registrada com dados de uma empresa de seguros e outra que só existia no papel. Sua sede não passava de uma sala comercial vazia em São Paulo. No 802 não tem nada? Não tem nenhuma empresa? Temporário com alguém lá? Não, é o seguinte, ó, a associação se chama ASAP, Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista. Não. Não? Zap não. Aqui é Barão do Triunfo 612, né? É. Porque na verdade eu acho que deve estar vazio esse Tá andar, vazio? porque a gente nunca nem interfonou lá. Em julho de 2024, o diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, responsável por esses contratos, foi demitido como consequência das reportagens do Metrópolis. Àquela altura, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União já fechavam o cerco sobre a farra dos descontos indevidos. Como mostrou o Metrópolis, o filho do diretor demitido do INSS mantinha relações com as associações. Mais tarde, a PF revelaria que ele era uma espécie de operador de propinas do próprio pai. Naquele mesmo mês, nós descobrimos a atuação de um lobista contratado pelas entidades da farra. O nome dele é Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que ficou nacionalmente conhecido depois que a Polícia Federal o colocou como principal operador do esquema. Revelamos que ele tinha procuração para atuar por associações suspeitas e acumulava um patrimônio milionário. Morador de uma mansão que ele construiu no Lago Sul, região nobre de Brasília, ele comprava um Porsche Zero por ano. Mais tarde, a Polícia Federal também descobriria que um desses carrões foi transferido para a esposa do procurador-geral do INSS, afastado do cargo após a operação policial. Quando procurei o careca do INSS pela primeira vez, ele fugiu. Antônio. Alô, Antônio, tudo bem? Tudo? Ô Antônio, quem fala é Luiz, eu sou repórter do portal Metrópolis. Tenho feito algumas matérias sobre INSS e tal. E eu queria tirar algumas dúvidas contigo, porque você presta serviço para algumas dessas entidades, né? Cara, eu não tenho nada a declarar, você tá ligando pra pessoa errada, tá bom, meu amigo? Não é o Antônio Camilo? Após a série de reportagens, o INSS admitiu em uma auditoria que ao menos 1 milhão de aposentados poderiam ter sido vítimas do esquema dos descontos indevidos. O órgão também anunciou regras mais rígidas para fazer as filiações de aposentados,
como a exigência de um cadastro biométrico. Mas a investigação da CGU demonstrou que isso não funcionou na prática. 10 dias antes da mega operação da Polícia Federal, em abril de 2025, nós mostramos que apenas uma pequena associação teve o seu contrato rescindido e que 1 ano depois da revelação da farra, as entidades continuavam faturando mais de 2 bilhões de reais. No dia 23 de abril, a Polícia Federal e a CGU colocaram 800 agentes nas ruas para cumprir 211 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão contra os envolvidos nas fraudes. Por decisão judicial, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo por supostas omissões no combate ao esquema e demitido em seguida pelo presidente Lula. Outros 5 dirigentes do Instituto de Previdência foram afastados. Alguns deles receberam repasses milionários de intermediários das entidades, como o careca do INSS. No pedido à Justiça para deflagrar a operação sem desconto, a Polícia Federal citou 38 reportagens do Metrópolis, incluindo a primeira delas, que destacamos no início deste vídeo. Todo esse histórico tornou insustentável a permanência do ministro da Previdência. Carlos Lupe pediu demissão 9 dias após a operação da Polícia Federal, mas segue com influência na pasta. Isso porque o seu substituto, o ex-deputado federal Volney Queiroz, era o número 2 do ministério e participou da mesma reunião em que Lupe foi alertado sobre as fraudes ainda em 2023. E agora? O que vai acontecer com o dinheiro que foi desviado de milhões de aposentadorias em todo o país? Após a operação da Polícia Federal, o INSS suspendeu todos os descontos e o presidente Lula prometeu processar as entidades envolvidas para que elas sejam obrigadas a ressarcir os aposentados lesados. O governo montou uma força-tarefa para avaliar como o dinheiro descontado indevidamente será devolvido. Se você foi lesado pela farra dos descontos ou conhece alguém que foi vítima dessas entidades, compartilhe esse vídeo aqui no YouTube e acompanhe nossa cobertura do escândalo do INSS no Metrópolis.com. Gostou da matéria? Se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações e compartilha. Canal Informativo News vai ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima matéria.